Se estás aqui, provavelmente já ouviste falar de tarô. Mas o que é que te foi dito e que ideias é que internalizaste? Que está associado ao diabo, a espíritos malignos, a desgraças, tragédias, mortes ou então a bruxas malvadas que querem roubar o teu dinheiro. E se estas são as ideias que te surgem, é totalmente normal. Hoje vou explicar esses medos e abordar os 3 mitos principais do tarô que afastam a maioria das pessoas de experienciar uma leitura. Ora, se nasceste em Portugal, sabes que o nosso país tem uma forte tradição católica. E antigamente a religião, que tinha muito peso na mentalidade das pessoas, colocava tudo o que estivesse relacionado com a adivinhação na mesma gaveta que, por exemplo, feitiçaria negra. Tudo coisas consideradas como ameaçadoras, perigosas ou então relacionadas com o pecado. Por isso ficou gravada na nossa cultura aquela imagem de uma senhora mais velha, num quarto escuro, que lhe assina às pessoas, portanto, o futuro e tudo aquilo que fosse relacionado com traições, pragas, maldições, tragédias e até trabalhos feitos. E muitas dessas praticantes agiam de forma pouco ética. Cobravam para remover maldições que coincidentalmente só elas poderiam retirar e faziam promessas milagrosas a troco de dinheiro. E esta típica imagem da cartomante também é muito reforçada pela mídia, pelos filmes e pelas séries. Portanto, o medo e o ceticismo em relação ao tarô não surgiu do nada, surgiu sim a partir de experiências e de exploração real. E de um ponto de vista religioso, esta prática era vista como uma ameaça. Mas a forma como se utiliza o tarô mudou e para percebermos realmente porquê é importante primeiro descobrirmos de onde é que ele vem. Não sei se sabes, mas o tarô nem sequer surgiu como uma ferramenta espiritual. Na verdade, as primeiras cartas surgiram no início do século XV como um jogo de cartas chamado Tarocchi, jogado pela nobreza italiana. Só séculos mais tarde, por volta do século XVIII e XIX, é que surgiram grupos esotéricos europeus que começaram a dar significados místicos e simbólicos às cartas. E é interessante pensar como algo que nós hoje associamos tanto ao miticismo começou apenas como um jogo entre nobres italianos. E é com essa origem em mente que vamos desmistificar o primeiro mito. O mito de que o tarô prevê desgraças. Mas não é por acaso. Nós vemos muito nos filmes e nas séries a típica senhora mais velha numa sala escura com uma bola de cristal que saca da carta da morte e te diz que alguém te quer mal. Mas hoje em dia a maioria das pessoas que trabalham com o tarot de forma séria, responsável e ética não trabalha assim. Não só porque seria super irresponsável, como nem sequer é esse o objetivo das cartas. Porque ao contrário do que muita gente acredita, as cartas não prevêem o futuro como algo fixo e inalterável. Por exemplo, se te sai a carta da morte numa leitura, isso provavelmente não vai simbolizar uma morte literal, mas sim metafórica. Provavelmente vai simbolizar o fim de um ciclo. Pode ser, por exemplo, saíres de um emprego que já não te faça sentido, abandonares uma relação que sintas que está estagnada, ou então simplesmente encerrares um capítulo da tua vida para abrires espaço para iniciares outro. É como se uma fotografia do presente, e o nosso futuro pode sempre mudar conforme aquilo que são as nossas escolhas e o nosso crescimento. Por isso é que é uma ferramenta tão amplamente utilizada para o autoconhecimento. Mostra-te que a energia está a ser criada no momento e algumas coisas que precisas de reconhecer para que o teu caminho seja diferente. E agora que já compreendemos um bocadinho acerca do tarô, perguntamos-nos, mas afinal, quem é que lê tarô? Qual é o perfil da pessoa que lê tarô? E esta questão está muito associada a estereótipos culturais. Isto porque durante muito tempo as pessoas que liam tarô estavam incluídas em grupos socialmente marginalizados e tipicamente com um toque de preconceito ou classe social por trás. Mas hoje em dia o perfil da pessoa que lê tarô é totalmente diferente. Há psicólogos, terapeutas, pessoas com os mais diversos cursos superiores a utilizarem tarô como uma ferramenta complementar e não como substituto de nada, como por exemplo profissionais de saúde mental ou então médicos. Isto não invalida de modo algum as pessoas que escolhem praticar tarô de forma cultural ou tradicional, desde que o façam de forma responsável, mas sim chama-nos a atenção para esta imagem única e estereotipada que nós temos do tipo de pessoa que lê tarô, sendo que essa já não é a realidade das pessoas que usam essa ferramenta hoje em dia. Agora que já sabemos que muitas das pessoas hoje em dia recorrem ao tarô para autoconhecimento, faz-se a questão como é que as cartas nos podem trazer conhecimento sobre nós mesmos. É que muitas pessoas hoje em dia têm medo do tarô por acharem que está associado a forças espirituais ou sobrenaturais malignas, mas a verdade é que a magia do tarô está na pessoa que a lê. Uma boa taróloga ou um bom tarólogo normalmente é alguém que é mais sensível, particularmente intuitivo à energia da pessoa que está à sua frente e consegue muitas das vezes sentir e perceber coisas que não estão a ser ditas por palavras. É essa sensibilidade que lhes permite capturar algo real sobre a pessoa e perceber de que forma é que a energia se está a direcionar. Neste sentido, a carta funciona como um espelho e ajuda a organizar e a dar forma à informação que a taróloga está a sentir ou a perceber intuitivamente naquele momento.
Além disso, ajuda-te também a ti a ver e a nomear aquilo que já trazias por dentro. Com isto quero dizer que a verdadeira magia está na intuição de quem lê as cartas e na tua própria capacidade de te reconheceres naquilo que elas refletem. Porém, é muito importante desconstruirmos a ideia de que a taróloga é uma figura de autoridade mística. Alguém que sabe o teu destino, que tu entrega sem te dar espaço para tu interpretares e questionares. Muito pelo contrário, a taróloga funciona como uma facilitadora de reflexão, até porque o objetivo é sempre a autonomia e não a dependência. E ao contrário de crença popular, qualquer pessoa pode aprender a ler tarô. É uma habilidade que se desenvolve como qualquer outra. Resumindo o vídeo de hoje, para que é utilizado o tarô atualmente? Muitas das vezes o tarô serve para explorarmos decisões difíceis, tipicamente associadas ao amor, carreira, espiritualidade, autoconhecimento, isto quando a lógica não é suficiente e precisamos de aceder a algo um pouco mais intuitivo. Além disso, é cada vez mais utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento, tipicamente lado a lado da terapia ou então de processos de desenvolvimento pessoal. E mais do que tudo, é muito importante para criarmos um momento de pausa e de introspecção. Um check-in emocional, tal como escrever num diário, só que com o tarô temos um estímulo visual e simbólico. E para mim, o tarô é sobretudo isso, uma ferramenta de autoconhecimento, algo que me faz sentir vista compreendida, que me ajuda a estar presente na minha energia e a compreender para onde é que ela se direciona. Mas claro, nunca deixando de ouvir a minha própria intuição e de tomar as minhas próprias decisões. Porque as cartas não decidem por mim, nem decidem por ti. Ajudam-nos a decidir com clareza. E tu, se pudesses fazer uma pergunta às cartas hoje, o que é que seria?